Eu sou muito fã da NBA, muito fã da NFL, que é a principal liga de futebol americano do mundo, e eu vejo que o modelo de negócios desses esportes e dessas ligas de esporte dá muito certo. Você vê que é um negócio equilibrado, você vê que são diversos times que têm a chance de ganhar, algo que não acontece quando a gente olha, por exemplo, para o futebol aqui no Brasil, o futebol brasileiro, quando você olha para o futebol na La Liga, que é a principal liga de futebol da Espanha, quando você olha para a Liga One, que é a principal liga de futebol da França, tem realmente uma discrepância muito grande. Então nesse vídeo eu quero fazer uma análise com vocês e tentar passar um pouco da minha opinião em relação a por que os esportes, as grandes ligas de esporte dos Estados Unidos dão tão certo, qual que é a fórmula do sucesso delas e que várias ligas, principalmente de futebol aqui no Brasil e no mundo, poderiam adotar um modelo parecido e com certeza isso fazer com que elas tivessem um resultado muito melhor. Bom, primeiro de tudo a gente tem que fazer uma diferenciação aqui. Quando a gente fala sobre as 4 grandes ligas dos Estados Unidos, que seria a NBA, que é a principal liga de basquete dos Estados Unidos e por consequência do mundo, né, porque é lá que estão os melhores jogadores. Quando a gente fala sobre a NFL, que é a principal liga dos Estados Unidos de futebol americano. Quando a gente fala sobre a NHL, NHL, que é a principal liga de hóquei dos Estados Unidos. E quando a gente fala sobre a MLB, que é MLB, que é a principal liga de beisebol dos Estados Unidos e do mundo, a gente está falando de um sistema de negócio muito diferente em comparação com a La Liga, em comparação com a Conmebol, em comparação com a UEFA, com a FIFA, são modelos bem diferentes. Primeiro, porque todos os times que fazem parte dessas ligas americanas, eles também são sócios da liga, eles são donos da liga como um todo e todos eles têm a mesma participação dentro da liga. Então quando a gente olha para a NBA, que tem 30 times, todos os 30 times que fazem parte da NBA são sócios da NBA. Eles não são simplesmente times que jogam a liga, como acontece aqui no Brasil, que o Corinthians, que o São Paulo, que o Palmeiras, que o Flamengo, são times que jogam a liga da Conmebol, mas não tem nenhum relacionamento de sociedade com a Conmebol. Eles simplesmente são times que conseguem se classificar para poder estar jogando aqueles campeonatos e acabam jogando aqueles campeonatos. Isso faz esse relacionamento de sociedade que existe nas ligas americanas do time com a liga, faz com que todos eles estejam interessados em uma coisa, o próprio crescimento da liga. Então óbvio que todos os times querem ganhar, mas se tem um time que está atraindo cada vez mais fã, se tem um time que está crescendo cada vez mais em base de popularidade, em conta no Instagram e tudo mais, não é só aquele time que ganha, mas sim a liga como um todo ganha, porque todos os times são sócios da liga. Então, se o Los Angeles Lakers, que é um dos maiores ganhadores da NBA, tem 17 títulos, vai lá e ganha mais um título, aumenta mais o número de torcida, ter uma pessoa referência do esporte como o Cristiano Ronaldo usando uma camisa do Lakers, essa propaganda diretamente ela é para o Lakers, mas acaba contribuindo para a liga como um todo, porque todas as camisas vendidas da NBA é repartido o valor entre todos os times. Então quando você vai lá numa NBA Store, que é a loja própria da NBA, e compra uma camisa do Golden State, uma camisa do Cleveland, você tá sim passando a maior parte do dinheiro que você gastou ali para aquele time, mas indiretamente todos os outros times também estão ganhando uma menor percentual daquilo ali. Então esse primeiro parâmetro, essa primeira diretriz já faz com que a gente tenha, primeiro de tudo, um direcionamento muito diferente do que quando a gente olha para as outras ligas de outros esportes, porque basicamente todos os times estão interessados em fazer com que a liga cresça cada vez mais, não é que é muito diferente do que acontece aqui no Brasil, que o Flamengo não está interessado em fazer a Conmebol Libertadores crescer cada vez mais. O Santos não está interessado nisso. O que eles estão interessados é em ganhar a premiação e se tornar o campeão daquele campeonato. Então essa é uma primeira coisa que é muito importante da gente estar entendendo e é um dos fatores que mais contribui para o sucesso dessas grandes ligas de esporte lá nos Estados Unidos. Outra coisa que é muito importante também da gente estar entendendo: para entrar cada novo time na liga, tem que ter aprovação de todos os times para poder estar colocando aquele novo time. Então a NBA ela tem hoje 30 times. Para poder estar entrando mais um time, seria necessário a aprovação de todos os times para poder liberar, ir lá e colocar novos times, o que é muito diferente do que acontece na Libertadores, que basicamente eles podem ir lá e mudar o regulamento e ao invés de colocar 32 times, 40 times, eles colocar 50, eles podem fazer isso à vontade, desde que
que eles consigam fazer de uma maneira mais organizada. Uma outra questão muito importante também é óbvio que é como que funciona a distribuição do dinheiro. Como eu falei para vocês, na NBA todos os times são sócios da NBA, são sócios da liga, com isso eles recebem o mesmo valor da distribuição de dinheiro que a Liga Total recebe. Então eles vão pegar a NBA, por exemplo, em 2022, ela teve uma arrecadação de 10 bilhões de dólares, que é distribuído igualmente para todos os 30 times dentro da NBA, recebe esse valor, o que é diferente do que acontece aqui no Brasil. Porque no Brasil, basicamente você vai ter os próprios times vendendo seus direitos de transmissão, não é uma liga que vai organizar isso, os próprios times vão fazer ali a venda dos seus direitos de transmissão quando a gente fala sobre futebol, e óbvio que times que têm uma torcida muito grande, como o Corinthians e o Flamengo, são os times que mais vão estar arrecadando com direito de transmissão, porque quando uma televisão transmite jogos desse time, tem uma audiência muito maior. Então você tem o Flamengo, o Corinthians e outros times que têm uma torcida muito grande, ganhando muito dinheiro através da venda de distribuição dos seus jogos, enquanto que outros times não ganham tanto assim, porque basicamente eles não têm uma torcida tão grande e a mídia mais mainstream, né, a mídia que acompanha o futebol, a Globo, a Record, a Band, eles não estão tão interessados assim em transmitir jogos desses times, porque sabe que não vai ter uma audiência tão grande. Então aí já começa uma discrepância muito grande em relação a quanto de dinheiro que cada time pode estar ganhando. A outra coisa que é muito legal também, nas 4 grandes ligas dos Estados Unidos, a gente tem algo chamado draft, que é basicamente uma ferramenta para deixar o sistema muito mais interessante, o sistema muito mais justo, e não fazer com que crie-se dinastias de campeões dentro da liga. O que acontece, por exemplo, na La Liga. Se você for olhar a La Liga, que é a principal liga de futebol da Espanha, a gente sabe que só pode ter 3 vencedores, porque é o que acontece nos últimos 30 anos. Ou é Real Madrid, ou Barcelona, ou o Atlético de Madrid, que vez ou outra vai lá e ganha, mas a probabilidade de um time pequeno como o Girona, como o Betis, como a Real Sociedad, conseguir ser campeão da La Liga é muito difícil. Por quê? Porque o poderio financeiro que esses times têm em comparação com o Real Madrid, com o Barcelona, nem se compara. O que faz com que a gente sempre tenha a mesma repetição de campeões e não saia desse ciclo. Quando a gente olha para as 4 grandes ligas dos Estados Unidos, o draft ele é um sistema muito legal, porque basicamente seria o quê? Todo ano é selecionado 60 jogadores que se inscrevem no draft, que são novatos que vão estar entrando na liga. São novatos que fizeram ali pelo menos um ano de faculdade e depois podem se eleger para o draft, então vou ter ali seus 19, 20 anos, ou então jogaram pelo menos um ano por algum time profissional, ou ficaram afastados um ano depois de ter jogado basquete universitário. Basicamente esses os critérios. Qualquer novato, qualquer pessoa que tenha cumprido esses critérios pode ir lá pagar a taxa do draft e se inscrever no draft, e caso ele seja selecionado entre as 60 pessoas que os times podem estar escolhendo, ele vai entrar na NBA e vai estar atuando por um time. E como que funciona o draft? Ele basicamente tem uma loteria na qual ele vai pegar os 16 times com a pior campanha, ou seja, os 16 piores times que mais perderam na temporada passada, entre eles vai estar sorteando para ver quem vai ter os direitos de escolha. Então eles fazem meio que uma questão de, eles colocam um peso, eles atribuem um peso, mas não é que é garantido que o pior time vai ser a primeira escolha. Então você tem os 5 piores times, entre eles vai ter meio que um sorteio para ver dos 5 quem vai pegar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta escolha, para poder estar escolhendo o seu novato. E dessa maneira eles podem acabar dando sorte de ir lá e recrutar um LeBron James, de recrutar um Michael Jordan, de recrutar um Magic Johnson, recrutar um Kobe Bryant, recrutar um Tim Duncan, recrutar um Victor Wembanyama, que é esse monstro que eu vou colocar aqui do lado para vocês, que é um moleque que tem 2,24 de altura e parece um alienígena jogando basquete. Todos esses times têm essa possibilidade, têm essa chance, e com isso conseguir fazer um time forte, um time competitivo. É por isso que o Michael Jordan, que é considerado o melhor jogador de basquete de todos os tempos e jogou toda a sua carreira pelo Chicago Bulls, conseguiu seus títulos lá na década de 90, mas depois do último título, em 1998, o Chicago Bulls nunca mais ganhou o título. Não ficou uma dinastia de ser sempre aquele time que vinha ganhando. Depois dele, o Detroit Pistons conseguiu ser campeão, o San Antonio Spurs conseguiu ser campeão, o Golden State, o Cleveland, que é um time que nunca tinha sido campeão na sua história, através de ter escolhido o LeBron James como o novato, quando eles ganharam o draft, eles conseguiram chegar no auge do basquete, da NBA, que é conseguir ser campeão.
Tudo através do draft. Então o draft ele acaba sendo uma ferramenta muito bacana, na qual não é o time com mais dinheiro que vai conseguir os melhores jogadores, mas sim aquele time que consiga montar o melhor projeto em volta daquele jogador. Então quando a gente olha para o Real Madrid e para o Barcelona, por que eles são os maiores times da Espanha? Óbvio que por causa da sua história, eles têm uma história muito grandiosa e também são times mundialmente conhecidos e atraem muitos jogadores, mas também por causa do poderio financeiro. Eles têm dinheiro. E a gente viu muito bem nesse ano, principalmente, que o futebol hoje em dia está se tornando cada vez mais um negócio do que um entretenimento, porque se chega alguém com muito dinheiro, jogadores muito bons, jogadores com muito nome, jogadores muito famosos, se abaixam a cabeça para o dinheiro e vão para onde eles querem para poder ganhar muito dinheiro. Foi o que aconteceu com o Neymar, que foi jogar na Arábia Saudita, que é um campeonato fraco, é um campeonato sem expressão midiática, mas ele recebeu uma bolada de dinheiro, por isso que ele foi para lá. O Mané, a mesma coisa, o Kanté, a mesma coisa, são jogadores que poderiam facilmente estar jogando no Bayern de Munique, no Barcelona, no Real Madrid, no Manchester City, e eles tomaram a decisão de ir para lá por causa do dinheiro. Isso não acontece na NBA, você pode ter o time com mais dinheiro tentando contratar mais jogadores, só que também existe um teto salarial em todas as grandes ligas de basquete, todas as grandes ligas de esporte dos Estados Unidos, também existe um teto salarial para justamente não fazer essas discrepâncias do time que mais arrecada acabar se tornando o time que sempre vai ter os melhores jogadores, que sempre vai estar ganhando e fica esse negócio chato, porque isso é muito bom para o torcedor daquele time que conseguiu criar uma dinastia, mas acaba sendo péssimo para todo o resto da liga. E como eu falei para vocês no começo desse vídeo, todos os times gostam desse modelo, porque além deles, cada time ter a possibilidade de se tornar campeão desde que faça um bom projeto, toda vez que tem ali a NBA sendo um negócio cada vez mais competitivo e mais pessoas interessadas em assistir, mais a liga como um todo ganha e, por consequência, todos os times que fazem parte da liga também vão estar ganhando. Agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho qual que foi o faturamento dos times que mais ganharam dinheiro na NBA em 2022 e mostrar também o faturamento dos times que mais ganharam dinheiro aqui no futebol brasileiro, para vocês verem como a discrepância de arrecadação, de faturamento desses times é realmente muito grande. Óbvio que como a gente está falando da NBA, a gente vai estar falando em dólar e a gente está falando aqui do Brasil, vamos estar falando em real, mas não considera os valores absolutos, tá? Se atenta mais na questão de ver a diferença que cada time arrecadou do primeiro para o segundo, do terceiro para o quarto, que você vai ver algo bem interessante. Bom, falando primeiro aqui sobre a NBA, no ano de 2022, o time que mais arrecadou dinheiro, que teve a maior receita, foi o Golden State Warriors, com uma receita de 765 milhões de dólares, um aumento de 74% em comparação com o ano de 2021. Aí em segundo vem o Lakers com 465 milhões de dólares, em terceiro o New York Knicks com 452 milhões de dólares, em quarto o Brooklyn Nets com 405 milhões de dólares, em quinto, o Dallas Mavericks com 364 milhões, e depois a gente tem o Clippers fechando o nosso top 6 com 362 milhões de dólares. É interessante a gente ver aqui que o New York Knicks e o Brooklyn Nets não são os times que têm a maior história do mundo, não são os times que mais tiveram títulos, porém são times de uma cidade muito grande que faz com que o público vá recorrentemente no ginásio e faça com que o ginásio sempre esteja lotado, porque são dois times da cidade de Nova York, que também é uma cidade que recebe muito turista, e com isso faz com que o turista também tenha como atração ir assistir um jogo da NBA, que não é algo que acontece muito aqui no Brasil. No Brasil, se você vai viajar, por exemplo, para Fortaleza, com certeza uma das coisas que você menos espera, menos quer ver como espetáculo, é ir lá e assistir um jogo no estádio do Fortaleza, ou você vai viajar para Manaus e assistir um jogo de futebol lá em Manaus. Isso não acontece muito no futebol brasileiro. No futebol europeu até acontece pessoas de irem para Barcelona, querer assistir o Barcelona, e aqui no Brasil vice-versa, tá? Você tem uma pessoa que vem lá uma pessoa de Fortaleza que vem para São Paulo, que é onde eu moro, talvez ela não esteja interessada em ir no
Morumbi para assistir um jogo do São Paulo, talvez ela não esteja interessada em ir no Allianz Parque para ver um jogo do Palmeiras. Isso não é um atrativo, não é um ponto turístico que as pessoas normalmente vão frequentar quando a gente fala sobre o futebol brasileiro, mas isso já acontece quando a gente fala sobre as grandes ligas dos Estados Unidos, o que, óbvio, acaba aumentando ainda mais a receita dessas ligas, e é algo que os times brasileiros poderiam sim estar focando para investir mais nisso e melhorar esse resultado. Agora, olhando para os times que mais arrecadaram dinheiro também no ano de 2022, só que agora falando aqui dos times que jogam o Campeonato Brasileiro. Primeiro lugar, Flamengo, 1,770 bilhões de reais. 1,770 bilhões de reais o Flamengo arrecadou. Segundo lugar, o Palmeiras com 856 milhões de reais. O Flamengo quase arrecadou o dobro do que arrecadou o segundo lugar. Aqui já começa a discrepância. Depois a gente vai para o terceiro lugar, o Corinthians, com uma arrecadação, uma receita de 779,1 milhões de reais. Depois a gente tem o São Paulo com 657 milhões de reais. Depois a gente tem o Internacional com 466 milhões de reais. Então, peguei aqui os top 6 para vocês. Se a gente for ver, o Atlético Mineiro, que tem 429 milhões de receita total no ano de 2022, a gente está falando que ele tem uma receita que é 4 vezes menor em comparação com a do Flamengo, que é o primeiro time. Então é óbvio que o Flamengo ele vai ser sempre o time que está disposto a disputar tudo, porque simplesmente ele pode contratar os melhores jogadores, porque ele tem dinheiro, ele consegue oferecer a grana que for para todos os jogadores e conseguir com isso, conseguir muito resultado. O Flamengo tem culpa de ganhar tanto dinheiro? Óbvio que não. Eu só acho que a forma como as coisas são organizadas, a distribuição, faz com que torne o Campeonato Brasileiro de Futebol um negócio um tanto quanto injusto, no qual Palmeiras, Flamengo, São Paulo, esses times sempre vão estar ganhando muito mais dinheiro em comparação com o Atlético Mineiro, em comparação com Fortaleza, em comparação com o Bahia, em comparação com esses times, eles sempre vão ter uma maior dificuldade. Isso acaba ocasionando uma injustiça não só na parte de arrecadação, mas uma injustiça também na parte do esporte, né? Na parte competitiva, porque querendo ou não, um leva ao outro. Se você tem um time que tem muito dinheiro, ele consegue ter a capacidade de formar um ótimo time, e com um ótimo time ele tem a capacidade de disputar todos os campeonatos até a final que ele for participar e ganhar muitos títulos. Então, eu acho que a gente tem aí várias coisas que são legais dos esportes americanos que a gente poderia se inspirar e tentar implementar isso aqui no Brasil, que eu acho que poderia sim melhorar muito o campeonato brasileiro, melhorar muito a qualidade não só do futebol, mas do espetáculo, e fazer com que a gente tenha uma maior justiça na questão da disputa pelos campeonatos. A gente tem um time como o Bragantino conseguindo se tornar um time relevante, conseguindo ser um time que vai ganhar o Campeonato Brasileiro, e times menores como a Ferroviária, como o Audax, entre outros, também terem essa possibilidade, essa chance. Bom, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Foi um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu queria realmente explicar no detalhe para vocês isso aqui, pra gente entender, porque eu acho que é bem legal a gente olhar o esporte como entretenimento, mas a gente também tem que entender que o esporte, além de tudo, ele é um negócio, e aqui o nosso intuito é sempre falar sobre negócios, sempre falar sobre negócios, investimentos. Então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou e ficou comigo até o... Se você gostou e ficou comigo aqui até o final, eu peço que você não esqueça de clicar aqui embaixo no botão de gostei, se inscrever no canal caso não esteja inscrito ainda, e tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo.